surpreendido por Deus. Deus está próximo, muito próximo. Nós estamos longe dele. E quando nos encontramos com ele, é sempre uma surpresa. Quando nos apercebemos de que ele está próximo. Vamos pensar um pouco mais, olhando mais um surpreender de Deus, um encontro com Deus de mais um personagem bíblico. E nós vamos hoje ao Evangelho de João, capítulo 3. João 3, do verso 1 ao verso 21, um capítulo muito conhecido dos estudantes da Palavra de Deus, um capítulo significativo para entendermos o que é a vida cristã e que nesta noite certamente irá renovar nosso entendimento da nossa caminhada com Deus. Surpreendido por Deus, então hoje olhando o capítulo 3 de João, mas antes vamos recordar um verso que temos lembrado sempre quando pensamos neste tema, o verso que está no Salmo 139, o verso 5, vamos dizê-lo juntos: Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Aí está o Deus sempre próximo neste salmo, isso fica muito claro do salmo todo, mas nós não estamos atentando para essa proximidade e é o momento em que Deus nos surpreende, então, fazendo-nos voltar para Ele e notar que Ele está perto. De formas diferentes encontramos isso na Bíblia. Hoje então em João capítulo 3, João, quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor, que todos nós nesta noite recebamos com atenção a palavra. João 3, de 1 a 21, a narrativa diz assim: Havia um homem fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer
tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O verso 3, Jesus faz essa colocação: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele volta a reafirmar isto novamente no decorrer desse texto. O verso 13, ele diz: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. O verso 16 é o verso talvez mais conhecido pelos cristãos na história dos 20 séculos da fé. Esta afirmativa: Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a palavra do Senhor. Você precisa nascer. Você precisa nascer para fazer parte de qualquer nação do mundo. Óbvio isso. Primeiro que se você não nascer, você não existe. Mas nascendo, você precisa nascer naquela nação. Na nação que você nascer, você é naturalmente cidadão. Mas se você não nascer, todos nós sabemos que você pode se tornar cidadão através do processo de naturalização, se você preencher os requisitos que cada nação pede para que você seja aprovado nesse processo. E você, então, não nascendo, mesmo não tendo nascido naquela nação, pode se tornar cidadão dali também. Mas Jesus nos fala aqui de um reino onde não é permitido naturalização. Você faz parte deste reino somente através do nascimento. E nós já lemos um nascimento específico, um nascimento diferente de qualquer outra experiência de nascimento que nós conhecemos enquanto cidadãos de uma dada nação. Jesus é abordado aqui por um homem chamado Nicodemos, um homem importante lá em Jerusalém, um homem de status, um homem de posição econômica e social, religiosa também. Ele era um fariseu, era um dos líderes. E numa dada noite ele vai conversar com Jesus Cristo. Ele ouviu falar, ele possivelmente observou Jesus em ação em algum momento, e quando ele aborda Jesus nesse encontro, fica claro que ele já tinha boa informação sobre Jesus. Ele vai conversar com Jesus e ele introduz-se ou começa a conversa com colocações muito amistosas, elogiosas, verdadeiras. E ele diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus.
pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Há um grande reconhecimento dele em termos de Jesus Cristo, no que ele é, no que ele faz. E ele indica que ele reconhece uma relação entre Deus e Jesus Cristo, aí muito especial. Ele vem com esta abordagem, falando a verdade, abordagem que é até elogiosa, e reconhecendo os méritos de Jesus em grande parte, mas eu tenho certeza, quando nós lemos o texto, eu creio que você também tem essa certeza, que ele é surpreendido por Jesus Cristo. Surpreendido com a resposta, a reação de Jesus diante dessas colocações tão agradáveis que ele faz sobre Jesus Cristo. E Jesus responde a ele com este ensino revolucionário que podemos chamar de novo nascimento. E aí Jesus então introduz a ele o Deus do novo nascimento. Ele reconheceu quem Jesus Cristo é, ele vem da parte de Deus, Deus tem que estar com ele em alguma medida, percebeu essa presença de Deus em Jesus Cristo de uma forma especial, certamente não ainda reconhecendo o Deus encarnado, mas numa grande medida, tentando entender quem é Jesus, foi conversar com ele, possivelmente porque queria entender melhor, e aí ele ouve falar sobre esse negócio do novo nascimento, melhor dizendo ainda, sobre um Deus do novo nascimento. Ah, Jesus Cristo, você vem da parte de Deus. Deixe-me dizer, Nicodemos, sobre esse Deus. É um Deus que para nós envolve o novo nascimento. Grande verdade do cristianismo. Verdade esquecida, não mais pregada, não mais ensinada. Deixe-me apontar para você como é crucial esse ensino, esse texto, ainda que tão familiar para os cristãos. É crucial, sabe por quê? Porque nós vamos ver, se não percebemos ainda, que essa questão do novo nascimento relacionado a Deus é algo crucial, fundamental, não é um luxo, não é um acessório, não é uma verdade menor, é fundamental. E, na minha perspectiva, e do que a gente observa, um dos grandes desastres dos nossos dias é que multiplicam-se igrejas e grande parte das pessoas nas igrejas não passaram pelo novo nascimento. Estão ali por uma série de razões, talvez todas até bem intencionadas, mas falta esse fundamento. E é por isso que nós temos até um desastre em termos do impacto da fé na sociedade, na cultura. Mas aqui está o texto que nos fala desse Deus do novo nascimento. E precisamos lembrar essa verdade. Eu espero que já seja verdade na sua vida. Se não é, que essa noite seja. Passe pelo novo nascimento. Você já passou pelo novo nascimento? Eis a questão. Você tem certeza disso? Você está na igreja, possivelmente, mas você já passou pelo novo nascimento? Talvez você possa ter até experimentado de igreja, grande experiência, talvez até com bom conhecimento bíblico, mas a questão é, você já passou pelo novo nascimento? A palavra de Jesus Cristo para mim e você nesta noite, como foi para Nicodemos, é esta: passe pelo novo nascimento. Passe. Passe por quê? Porque é mais um adendo que Jesus quer colocar para nós. Seria algo opcional esse negócio de novo nascimento quanto à fé cristã, crer em Cristo, ou seria algo obrigatório? É possível evitar o novo nascimento e se dizer cristão, estar com Cristo? Certamente que não, que não. É preciso passar pelo novo nascimento do reino de Deus. É necessário para se estar no reino de Deus. Essa é a afirmativa de Jesus. Ele usa o verbo ver, e o verbo ver aqui é no sentido de estar participante, estar acessível, de estar presente no reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus é categórico nessa colocação.
E é muito possível nos iludirmos com fé cristã incompleta, e incompleta no sentido de faltar o basilar. Jesus diz: você pode ter tudo, mas se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Não será para você. Não é para você. Como é que você está? Já nasceu de novo? Você já viu o reino de Deus? Você verá o reino de Deus na consumação. E Jesus repete isto. Se ele fala no verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no verso 7 ele fala de novo: é preciso nascer de novo, Nicodemos. É preciso nascer de novo, ou não vê o reino de Deus. E é interessante que ele usa, ao introduzir essa verdade, ele faz essa colocação antes: em verdade, digo-lhes. Esse em verdade, é uma forma solene. Quando falava-se dessa forma, é porque estava se colocando algo que era cristalino e era de suma importância, não era secundário. Passe pelo novo nascimento do reino de Deus. Ou eu nasço de novo e estou no reino de Deus hoje e na consumação futura, verei a consumação futura, ou não será possível. Por isso, a questão de cristianismo espalhado, popularizado, da onda, embute nele muito engano. Pessoas no meio de movimentos cristãos, mas não tem nenhuma parte com o reino de Deus, porque nunca nasceram de novo, nunca entenderam essa verdade. E veja então que é imperativo a exigência, é necessário, Nicodemos, é necessário, não é algo que você deve considerar seria bom para você, é necessário nascer de novo, diz o verso 7. Isto é, sem isto, não tem como você incorporar, fazer parte do reino de Deus. Vamos lembrar o que é reino de Deus, uma pausa importantíssima. O que é reino de Deus? Reino de Deus, podemos entender começando com a palavra reino. Reino envolve o quê? Um rei. E o reino é a jurisdição daquele rei, isto é, as áreas, o território que ele governa, está debaixo do controle dele. Jesus introduz o conceito de reino de Deus nos evangelhos, e aqui novamente ele fala do reino de Deus, isto é, onde Deus reina, aquilo que pertence a Deus. E Jesus Cristo vai falar do reino ter chegado a nós, chegou perto através dele, mas ainda veremos de ver, isto é, nós vemos Deus então estabelecendo esse reino e uma consumação futura. Mas seja hoje, ou seja lá na consumação, a questão é onde Deus reina. A questão é então se minha vida está debaixo do reino de Deus, do reinar de Deus. Deus realmente reina na minha vida ou não? Quando eu nasço de novo, eu passo a ser alguém debaixo do reinar de Deus. É sobre isso que a oração do Pai Nosso, chamada do Pai Nosso, fala. Ela termina, o Jesus ensina aquela oração e termina ensinando o que? Venha a nós o teu reino. O que ele quer dizer com isso? Sim, a consumação do reino, sim, mas também já que o dominar de Deus, o reinar de Deus sobre as nossas vidas aconteça. Então, como é que eu entro para debaixo desse reinar de Deus? Como é que eu adentro a este território de Deus, eu passar a fazer parte do domínio dele? Nascer de novo. Por isso que eu falei, este reino, somente pelo nascer, não há como se naturalizar, não há como ser um ilegal que adentrou, penetrou as fronteiras deste reino.
como acontece em todos os países, pessoas que cruzam a fronteira e passam a habitar ilegalmente naquele país. Isto não é possível naturalizar, é preciso esse nascer de novo que Jesus fala aqui. Passe então pelo novo nascimento, ou então você não está no reino de Deus. Passe pelo novo nascimento, ou então você não faz parte do reino de Deus. Você pode estar na igreja até, você pode ter ido à ordenança do batismo, e você passou por um grande iludir-se, e você inclusive acabou envolvendo nessa ilusão a igreja dos irmãos, fazendo os palavreados e as ginásticas certas aí, mas você nunca experimentou lá dentro do reino de Deus, que o batismo deveria ser uma expressão de um verdadeiro nascer de novo, sim, que me coloca no reino de Deus. Lembremos disso. Nesse espalhar de conversa cristã espiritual, de tantas formas por aí, pensemos nisto. Lembremos do nascer de novo. É necessário. Não há fé cristã, não há igreja de verdade sem novo nascimento. Passe pelo novo nascimento do reino de Deus. Como isso acontece? Como é que nós passamos? É religiosidade? Não. Passe pelo novo nascimento através do Espírito Santo. Quem pode trazer a minha vida e a sua um nascer de novo? Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Nicodemos, ao ouvir a declaração de Jesus, ele fica preocupado, fica surpreso, quem sabe, ou entende que é difícil para a situação dele isso, porque ele veio com a pergunta: como pode alguém nascer de novo sendo velho? Nicodemos certamente é uma pessoa madura, e aí vem a colocação dele: como que eu posso, na minha idade, na minha formação, no meu histórico, como é que eu posso nascer de novo? Bem, Nicodemos não é alguém imoral, alguém réprobo. Nicodemos é alguém extremamente religioso, é um homem de vida moral, aprovada na sociedade. Ele é líder, ele é conhecido, ele é fariseu. O fariseu tinha uma religiosidade muito estrita, rigorosa, seguindo princípio a princípio. E é interessante que ele chega a Jesus Cristo e diz: mestre. Ele reconhece em Jesus uma autoridade religiosa também. Mas nada disso significa que a pessoa nasceu de novo. É o que Jesus diz para ele aqui. É o que Jesus coloca aqui. Nada disso significa que ele nasceu de novo, que ele faz parte do reino de Deus. E é interessante que diz que ele veio à noite. E no Evangelho de João isso sempre chama atenção. 2, 3 vezes ele vai usar a expressão à noite. Por que ele diz que Nicodemos veio à noite? A explicação é que ele está dizendo que Nicodemos, apesar de toda a sua religiosidade, ele está nas trevas, à noite. Está implícito isto aqui na narrativa de João. Ele poderia ter deixado isso de fora, não teria colocado se não tivesse nenhum significado, mas aqui ele coloca. Em outras situações também indica isto, como no caso de Judas, ele vai falar sobre a noite. Mas enfim, essa escuridão moral e espiritual que religiosidade não pode modificar, a religiosidade não pode trazer a nós qualquer direção. A hereditariedade dele, o legado dele religioso, familiar, o status dele, o moralismo, a religiosidade, nada disso era suficiente. É preciso nascer de novo, e é um nascer do Espírito. Nascer de novo implica o quê? Um novo nascimento, sim, mas transformador. É interessante que a palavra novo aqui traduzido
para a nossa língua, e geralmente é traduzido em outras línguas dessa forma também, mas no original, da língua grega antiga, podia significar também do alto ou novo. E é novo porque é do alto. Não é um nascimento humano, não é de nível humano, é novo porque é do alto. E porque é do alto é novo de verdade. Como isso acontece? Jesus descreve, é uma ação divina, não é obra humana. Ele traz o vento, a ilustração do vento. Veja o vento, ele sopra, você sente na sua face, você não sabe de onde vem nem para onde vai, é um mistério para nós. Assim é, diz Jesus, todo o que é nascido do novo, nascido do Espírito Santo, vai indicar ele. É um acontecimento, um evento intimista, radical, lá no meu íntimo, na minha alma. Envolve arrependimento, transformação. Jesus fala do nascer da água e do Espírito. O que ele está falando? Jesus está usando linguagens do Velho Testamento, está conversando com um homem que é entendido no Velho Testamento, é um fariseu, é um líder religioso, que conhece o texto do Velho Testamento. E Jesus, então, também como mestre do Velho Testamento, vai dialogar com ele nesses termos. Encontramos em alguns lugares no Velho Testamento a referência sobre o nascer da água e do Espírito. Um deles é Ezequiel, capítulo 36, que diz, pois, Deus falando através do profeta, eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei por meio de todas as terras, e os trarei de volta à sua própria terra, aspergirei águas sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. E aí ele diz no verso 27, Ezequiel 36, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Fala de um tempo futuro, quando Deus faria algo novo, então, nas pessoas. E aqui envolve, na profecia de Ezequiel, a água. Deus, eu vou purificar vocês com a água, e vocês ficarão puros, muito puros. E porei o meu Espírito em vocês, a vinda do Espírito Santo, um tempo futuro que vai se cumprir através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, sabemos disto. Mas enfim, aí está estas figuras da água, a figura da água e o elemento ou a pessoa do Espírito Santo. E Jesus diz, é uma obra divina. O Espírito Santo vem e dá a nós a transformação íntima, que nos dá um novo nascimento, morremos para a vida antiga em Cristo e nascemos para uma nova vida. Passar pelo novo nascimento, então, não é algo que eu faço em mim mesmo, mas é o Espírito Santo o único que pode fazer isto. A pergunta de Nicodemos, como pode ser isso? Não é uma coisa humana, Nicodemos. É algo tremendo, que só pode ser pela ação do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo pode fazer isto? Passe pelo novo nascimento, pelo Cristo crucificado. Nós lemos aqui, Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem precisa ser levantado. Filho do Homem é um dos títulos de Jesus, ele está se referindo a ele mesmo. Houve aquele incidente interessante quando o povo de Israel cruzava o deserto em direção à terra prometida. Surgiram serpentes, começaram a morder as pessoas e morrer. E aí então Deus orientou Moisés que ele deveria colocar uma serpente de bronze em cima de um poste, e as pessoas mordidas que fossem para lá, olhassem para a serpente, seriam curadas. Depois Deus precisou destruir a serpente, porque começou a ser um ídolo para o povo. Mas enfim, Números 21, o livro de Números, capítulo 21, nos fala desta serpente. Bem, essa serpente foi levantada. Quem olhava para ela não morria, vivia. E Jesus vai trazer essa figura para ele e vai dizer que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem precisa ser levantado.
Do que ele está falando exatamente? Ele vai explicar melhor isso nesse evangelho mais à frente, no capítulo 12, verso 32, ele diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Ele está falando da cruz, ser levantado na cruz, e todo aquele que olhar para ele vive, encontra um novo nascimento. Então, o novo nascimento tem tudo a ver com uma obra do Espírito Santo, uma obra divina que exige, passa pelo Cristo que morre na cruz por nossos pecados, morre a nossa morte. Por isso é possível nascer de novo, porque Cristo morreu a minha morte e toda a minha vida culpada caiu sobre ele. E porque eu morri com Cristo pela fé quando eu creio, então no Cristo ressurreto eu nasço para uma nova vida, uma obra do Espírito Santo que aplica tudo isto a mim. Eu caio em mim, reconheço que Cristo morreu por mim, vejo na cruz a minha culpa e a minha necessidade. Então Cristo foi levantado à cruz por mim, e olhando para ele eu encontro vida. Sem o Cristo crucificado não há novo nascimento, e sem novo nascimento ninguém está no reino de Deus. Por isso, indo um pouco mais à frente, uma das coisas lamentáveis é tanta igreja chamada evangélica e tanta pregação que simplesmente ignora domingo após domingo, YouTube após YouTube, o Cristo crucificado. E por isso ignora o novo nascimento também. Passe pelo novo nascimento, e isto é possível somente no Cristo crucificado. E como que eu posso ir ao Cristo crucificado? Por meio da fé apenas. Passe pelo novo nascimento por meio da fé apenas. Jesus diz para que todo aquele que nele crer, no verso 15 e no verso 16. Crer no quê? É muito claro o verso 16, conhecidíssimo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer. O crer tem um objeto. Qual é o objeto? Cristo crucificado. Deus deu ao mundo, deu como? Deu na cruz. Quando eu for levantado, então é a fé apenas. Nicodemos tinha uma porção de méritos morais, religiosos, era um fariseu religiosíssimo, mas Nicodemos, você precisa crer no Cristo crucificado, que ele morreu por você, que era necessário cair em si em arrependimento, nessa fé de arrependimento, de clamar pelo perdão, crer que ele pode te perdoar, Deus pode perdoar em Cristo, morrer com Cristo pela fé, Nicodemos. É necessário isto, esse crer, essa fé, mas fé no quê? No Cristo crucificado. Cuidado com essa fé abundante que está por aí, que não tem nada a ver com Cristo crucificado. Pregação e igreja falando muito de fé, e não tem nada a ver com Cristo crucificado. Ignora-se, releva-se no mínimo. Então, por meio da fé apenas no Cristo crucificado. O verso é muito claro. Isto é eficiente. Todo que crê, ninguém fica de fora se crer. Quem crer é incluído, mas é exclusivo. Aquele que crê, é preciso crer. E é baseado então na graça e misericórdia. Um fariseu cheio de mérito religioso e moral estava condenado, não pertencia ao reino de Deus. Preciso a fé, passe pelo novo nascimento para adentrar o reino de Deus, ou não tem outro jeito. Como nascer de novo? Através da obra do Espírito Santo. Mas isso exige o Cristo crucificado, e envolve a fé apenas. Passe pelo novo nascimento para adentrar a vida eterna. Para a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê
tenha a vida eterna. Jesus fala 2 vezes sobre vida eterna aqui nesse trecho todo. No verso 15 ele diz: nele crer, todo o que nele crer tenha a vida eterna. E veja o verbo, tenha a vida eterna. E em seguida, no verso 16, ele vai dizer, vai concluir novamente da mesma forma, a mesma afirmativa: tenha a vida eterna. Note a força do verbo. Ele fala de uma certeza, de um absolutismo. Ele não diz para que talvez venha a ter a vida eterna. Quem sabe terá a vida eterna. Não, tenha. Aqui há uma garantia. Mas antes de pensar nessa garantia, o que é vida eterna? Bem, primeiro, a dimensão da eternidade, só Jesus Cristo tem e pode nos comunicar. Não é verdade? Ele ousa dizer aqui, aquele que veio do céu. E o contexto é muito claro, ele está falando dele. Aquele que veio do céu. Você já ouviu alguém dizer isso? Você já leu sobre alguém que disse isso? Eu vim do céu. As pessoas falam de Jesus, mas ignoram realmente o que ele falou e disse. Eles batem palmas para Jesus por aí, tantos os cantos do mundo, mas é uma atitude muito ignorante, porque esse Jesus que nós conhecemos, o Jesus verdadeiro, escandaliza o mundo, porque ele faz colocações tremendas. Aliás, ele faz colocações que nos coloca diante dele com 2 possibilidades. Ou ele foi um desvairado, megalomaníaco, falava coisas sobre ele que nenhum ser humano deve falar. Ou ele era quem ele era mesmo, e o que ele falou é verdade. Não temos para onde ir, ou para um ou para outro. Ou nós vamos aceitar Jesus como ele é, que falou, ou temos que jogá-lo fora, porque foi alguém equivocado, enganado e falou tolices. Veio do céu. Então, esse negócio de querer salvar Jesus como um bom exemplo moral, de ensino moral, não faz nenhum sentido. É uma pessoa que não deve prestar atenção em nada que ele falou, porque falou coisas absurdas. E coisas até, se que não são verdadeiras, terríveis. Mas, como dizer que Jesus não foi verdadeiro no que falou? Não se consegue dizer isso. Por isso se tenta acomodar Jesus numa medida que faz bem ao coração humano caído e condenado. Bem, a dimensão eterna é o Cristo que vai à cruz, levantado lá na cruz como a serpente no deserto, mas o Cristo que de lá vai para o sepulcro, mas para não ficar lá. Na verdade, ele pertence à dimensão eterna, ressuscita ao 3º dia. Agora, vida eterna. Bom, a eternidade Jesus pode nos comunicar e falar dela porque ele é parte integrante da eternidade. Mas qual a essência dessa vida eterna? O primeiro pensamento nosso é a perpetuidade. É para sempre. É extensão. Mas, na verdade, o Evangelho de João, Jesus Cristo nos ensina que a essência não é extensão. É a qualidade. É a condição. É a vida com Deus. É a vida acertada com Deus. É a vida reconciliada com Deus. É ter nascido de novo na ação do Espírito Santo, no Cristo ressurreto e pela fé, de forma que agora eu estou no reino de Deus que é eterno. Eu pertenço a Deus eternamente. Seria terrível pensarmos em perpetuidade, apenas um alongar para sempre, sem nascermos de novo. Vivermos a nossa miséria, pecado e mal para todo sempre. Seria terrível isto. Péssimo. Somente com nascer de novo é que então a vida eterna se torna atrativa. Porque é uma vida no reino de Deus,
na qualidade do reino de Deus, debaixo do reinado de Deus, um coração guiado pelo dominar de Deus, um coração que agora morreu com Cristo, nasceu novamente em Cristo, pertence ao reino de Deus. A vida eterna, sim, há de envolver a extensão, mas uma extensão maravilhosa, porque primeiramente a sua essência agora pertence ao reino de Deus, nasci de novo. Passe pelo novo nascimento. Você já passou? Se você já passou, meu irmão, firme esse texto no seu coração, para que as ideias que rondam por aí não venham confundi-lo com evangelhos aguados, distorcidos, alterados, sutilmente ignorando essas verdades. Veja o essencial, presta atenção no essencial, examine tudo à luz do essencial. E se você ainda não nasceu de novo, que noite maravilhosa para isso acontecer. É pela fé apenas. É um momento, não é o que você vai fazer, é a ação de Deus no seu coração. Morrer com Cristo e nascer. Um instante que muda tudo diante da eternidade. E a maravilha aqui, quando se pergunta, você já passou pelo novo nascimento? A maravilha é que não estamos falando de colocar dúvidas. Jesus fala de certezas aqui. Para que tenha a vida eterna. A verdade é que à luz da palavra de Deus, eu sei se eu tenho a vida eterna, se eu já nasci de novo ou não. Quem já nasceu de novo, quem tem a vida eterna, sabe que nasceu de novo e tem a vida eterna. Tem, isto é, garantido, assegurado. A maravilha do ensino de Jesus Cristo não deixa obscuridade, não deixa confusão. A pergunta é fundamental e basilar. Você já passou pelo novo nascimento? E se você já passou, você sabe, você vai responder sim. E respondendo sim, meu irmão, verifique que você fica firme no que a palavra de Deus ensina aqui. Se você não consegue dizer sim, certeza, então você não passou. Mas você pode passar. A graça de Deus vem para você. E você que já passou, que Deus o firme nessa verdade, e você viva sempre na certeza, na dimensão. Enquanto você anda por essas ruas, anda pelo reino do Brasil, nunca se esqueça que você nasceu de novo e você é cidadão do reino de Deus, hoje e para sempre. Vamos orar.